É amanhã, hein? É amanhã. Será que amanhã a gente já tem o novo presidente do país mais importante do mundo? Boa noite a todos e todas, bem-vindos ao Resumo com Bernardo de hoje, segunda-feira, dia 2 de novembro de 2020, feriado de finados do Brasil, sem bolsa de valores, sem investimentos, mas lá fora a coisa aconteceu e tivemos alta, tivemos hoje um dia de valorização generalizada nas bolsas americanas, europeias, asiáticas e muito mais. Espero que vocês tenham descansado, tenham tido um bom feriado aqui no Brasil e todos prontos, energias renovadas para essa semana que vai ser agitada. Eleições americanas amanhã, o negócio vai pegar fogo. Bom, vamos lá. Hoje, então, a gente teve... O que fechou hoje no Brasil? Bolsa brasileira, à vista, futuros, então a gente não teve Bovespa, não tivemos IFIX, não tivemos BDRX, não tivemos dólar. O que a gente teve no cenário internacional? Começando com os índices que replicam os investimentos brasileiros. O EWZ. O EWZ é um ETF em Nova York que replica o Ibovespa. Assim como a gente tem aqui no Brasil o IVVB11, que replica o S&P 500 dos Estados Unidos. No Brasil, eles têm o EWZ, que replica o Ibovespa lá nos Estados Unidos. E o EWZ subiu hoje 1,15%, mostrando uma possível valorização dos ativos brasileiros amanhã. Uma possível, porque a volatilidade está grande. Outro índice aqui importante, o Dow Jones Brazil Titans, ADRs, é um índice das 20 ADRs mais negociadas. O que são ADRs? Assim como nós temos as BDRs no Brasil, que são recibos de ações estrangeiras negociados no Brasil, lá eles têm os ADRs, que são recibos de empresas estrangeiras, brasileiras e de outros países, negociados em Nova York. O índice Dow Jones Brasil subiu hoje 0,95%, ou seja, as principais ADRs brasileiras subiram, tiveram valorização também no dia de hoje em Nova York. Agora falando de bolsas americanas, o S&P subiu 1,23%, Dow Jones subiu 1,60% e Nasdaq virou para o negativo em algum momento, mas fechou em valorização de 0,42%. O VIX, que mede volatilidade, caiu 2,34%. O dólar está fechado no Brasil, mas o dólar index, que é uma composição, uma cesta de moedas internacionais contra o dólar valorizou 0,03%, praticamente estável. E o petróleo, que amanheceu e ontem à noite também estava caindo forte, quase 4%, virou para alta e fechou em alta de 3,4%, 3,5%, tanto o WTI quanto o Brent. O Brent voltando próximo dos $40 do seu patamar ideal aí, né, por assim dizer. Não tem mistério nenhum, né, gente? O que tem de importante para amanhã e o que tem de importante para essa semana são as eleições americanas. As eleições americanas já começaram, porque lá eles admitem, e alguns estados admitem, o voto presencial antecipado, e nesse ano também com essa massa gigantesca de pessoas votando por meio de carta, por meio do correio. Só que amanhã é o dia assim, oficial em que, a princípio, o maior número de pessoas presencialmente comparecerá às urnas. E aí, o que pode acontecer? Assim, alguns analistas dizem que amanhã à noite ou na quarta-feira de manhã a gente já tem algum indicativo do candidato vencedor. Por outro lado, por conta desses votos por correios, muitos desses votos ainda não foram recebidos, porque eles estão enviados de vários lugares do país, estão ainda pelos correios, chegando até os seus destinos. E isso pode atrasar bastante a contagem final, a contabilização final e a indicação do vencedor. O Trump já disse que vai entrar com advogado, vai tentar suspender essas cartas que chegarem depois de amanhã. E muita carta deve chegar depois de amanhã. E aí, os democratas, de alguma forma, também dizem que vão entrar com processo se o Trump tentar desqualificar ou, enfim, invalidar alguma vitória, uma eventual vitória democrata. Por lá, as bolsas hoje americanas anteciparam, de certa forma, o que eles estão chamando de Blue Wave, uma onda azul. Azul é a cor dos democratas. Acredita-se que o Biden vai ser eleito presidente americano e que o Senado vai ser controlado pelos democratas, ou seja, os democratas vão ter uma força muito grande na presidência e no Senado. Então essa Blue Wave, essa onda azul, essa onda democrata, que pode transformar a forma como a política americana tem funcionado até aqui. O que isso pode acontecer? Pode fazer com que as ideias democratas sejam muito mais facilmente aprovadas nos próximos meses, nos próximos anos, a partir da posse do Biden, se ele for vencedor, em janeiro de 2021. O que isso representa para os investimentos? Bom, uma vitória
do Biden junto com essa Blue Wave, com amplo suporte e apoio democrata no Congresso, fará rapidamente, ou de forma muito mais rápida, com que novos pacotes de estímulo à economia americana sejam aprovados, possivelmente no valor total de 3 trilhões de dólares. Então isso pode dar um combustível gigantesco para o crescimento da economia americana e crescimento dos mercados americanos. Mas, por outro lado, acredita-se que, como o Biden ele quer reformular o sistema de saúde, quer reformular benefícios para desempregados, etc., então ele vai precisar aumentar os impostos e aumentar as taxas de forma geral na economia americana para suportar esse aumento de gastos do governo americano. Então, por outro lado, no curto prazo, uma vitória do Biden, a princípio, ajudaria ou seria boa para os mercados. Por outro lado, no médio e no curto prazo, esse aumento de gastos e aumento de taxas pode ser ruim para os investidores. A gente tem que esperar e tem que ver. De certa forma, os mercados estão sim precificando uma vitória do Biden junto com essa Blue Wave. O que pode ser muito ruim, também, enfim, li aqui bastante. O que pode ser muito ruim é se o Biden vencer ou se o Trump vencer e o candidato opositor não reconhecer a vitória ou a sua derrota e, consequentemente, entrar com judicialização. Então, se amanhã à noite tiver um clima de muita incerteza, muita instabilidade, isso é ruim. Bom, o vídeo não é só sobre, o resumo de hoje não é só sobre eleições não, mas enfim, é o assunto mais importante. As bolsas americanas também subiram hoje porque o índice de atividade industrial, o PMI, o índice econômico, o termômetro econômico da atividade econômica industrial nos Estados Unidos, subiu e surpreendeu positivamente, foi a máxima em 2 anos. Então as bolsas também reagiram bem a esse aumento da atividade industrial nos Estados Unidos. Bolsas na Europa subiram bastante, fecharam em alta, também puxadas por um PMI, por um indicador de atividade econômica da zona do euro, que também subiu e mostrou uma recuperação da economia europeia, puxada principalmente pelas indústrias da Alemanha. Então a Alemanha é a maior economia da zona do euro, como sempre, locomotiva da Europa, puxando essa recuperação. Coronavírus na Europa, o Boris Johnson, primeiro-ministro inglês, anunciou no final de semana que vai fechar o que puder no Reino Unido, na Inglaterra, durante 4 semanas, que vai fechar tudo que não for essencial. E nos Estados Unidos também aumentam os casos de coronavírus de forma preocupante. E aí nessa reta final, vamos ver se o Biden vencer ou se o Trump vencer, como que isso vai ser enfrentado também, tá? Bom, falei aqui bastante sobre eleições, Biden continua na dianteira. O importante de mencionar aqui também é que se o Biden ganhar, voltando um pouquinho para as eleições, ele só assume em janeiro. O que pode acontecer agora, novembro e dezembro? Tem 2 meses ainda de governo Trump. O que vai fazer o Trump, né? Ele vai, de uma forma, querer ajudar a economia, ou vai largar a mão, soltar a caneta, deixar as coisas se lascarem? Importante ver o que isso vai acontecer e como o mercado vai reagir. Falando um pouquinho das ADRs, né? Os recibos de empresas brasileiras negociadas em Nova York. Falei que os índices fecharam em alta. Petrobras subiu 1,36, Vale subiu 1,42, Itaú subiu 0,31, Bradesco subiu 0,86, Ambev subiu 1,87, Gerdau 2,10. As quedas ficaram principalmente com Embraer, que caiu 0,24, Gol 0,55, Braskem 1,26 e Oi Preferencial caiu 9%. São os destaques, as principais movimentações das ADRs nos Estados Unidos. Então, olhos voltados para as eleições americanas amanhã, vai ser o principal noticiário e o principal fator a impactar os investimentos no mundo inteiro. Agora você responde, comenta aqui embaixo no vídeo. Você acha que o Trump vai ganhar ou o Biden? Qual que é a sua opinião? Ou qual que você acha melhor para ganhar para os investimentos? Comenta aqui embaixo para eu saber. E compartilha também o vídeo, isso é muito importante para mim. Deixa um like, manda para as pessoas, se inscreve no canal se você estiver assistindo pelo YouTube e a gente se vê amanhã. Um abraço, obrigado, tchau!